Bom, vamos lá, né? Fortaleza 1-0 pro Corinthians. Quero te ouvir, ô Wallace Borges. Acho que um resultado que a gente imaginava. Agora, desempenho do Fortaleza ia até legal, né? Porque eu acho que muitos trabalhos, como você trouxe, né? Às vezes você não joga tão bem, mas você consegue o resultado, né? A gente escutou muito isso, por exemplo, do Palmeiras, né? Ah, cara, não jogou tão bem, mas soube o que tinha que fazer ali e conseguiu o resultado. Dá pra gente colocar que foi no jogo de ontem também pro Fortaleza. O Corinthians teve muitas chances, cara. Né, total. Eu fecho absolutamente com o que você falou. Assim, o Fortaleza é muito efetivo. O Fortaleza. Tô vendo o gol que o Pedro Raul perdeu aqui. A gente vai falar sobre Tô isso. tentando acreditar ainda. A reação é automática, né? É Porque o automática. Jorge ontem estava vendo numa telinha pequena esse jogo e a gente não entendeu o que foi. E agora que tá vendo na tela maior, entendeu? Agora Fiquei mais confuso. Não é aquela coisa que o cara fala. Não, você de longe é bem feio, mas quando você tá perto parece que você tá longe. tipo isso. Mas eu acho que o Fortaleza é muito efetivo, né, cara? Essa capacidade. Você pegar o gol, daqui a pouco vai aparecer, foi exatamente o que eu falei. Em uma jogada, o Tinga quebra uma linha com um drible e depois quebra outra com um passe. Aí o Moisés domina a bola de frente com o Ranieri. Em 3 toques na bola, ele já quebrou outra linha. E aí, cara, em 4, 5 toques na bola, o Lucero tá em condições de cruzar pro meio da área pro Pikachu fazer o gol. Não tem aquele toque de bola. Aliás, esse gol, a gente tá falando de Pedro Raul. Se ele quiser não dá chutar, pro Yuri Alberto não chutar essa bola. Se ele quiser chutar também, é uma não loucura, tem o tempo gente. dele, né? O que é diferente, né? Já que a gente tá falando sobre a efetividade Total. do Fortaleza, o Corinthians é um time com pior eficiência da Série A. Só lembrar, o Rodrigo Garro é o meia, aliás, o jogador da Série A do Campeonato Brasileiro que mais cria chances. Mais do que todos os outros. Todos os outros. Só que os atacantes não fazem. Então, assim, fica muito difícil. Ontem ficou claro, um time que sabe finalizar jogadas, que sabe terminar jogadas, não só para colocar lá dentro do gol, mas também para criar chances. O Hugo Souza faz uma defesaça depois. E outro que quando a bola sai do seu meia, chega no atacante, eles não sabem o que fazer. E aí, VS, além disso, né, além da vitória, a liderança com um jogo a menos, e acho que justifica muito também a festa que o torcedor fez, que os jogadores fizeram também. E, cara, a gente pode até... Eu peguei aqui alguns dados, cara, tem dados interessantíssimos em relação à invencibilidade e tem também um dado bem legal que eu achei. Pela primeira vez um time do Nordeste lidera o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, sendo do Nordeste, né? Então, assim, cara... Do segundo turno, perdão. Cara, o Fortaleza liderou 21 no primeiro turno. Segundo turno, perdão. Mas, assim, acho que são feitos que estão entrando pra história do Fortaleza, né, cara? Quando o Wallace fala de jogar bem ou jogar mal, você precisa entender, né? Você precisa entender uma coisa básica que é o que você quer ser e avaliar em cima do que você quer ser. Por exemplo, você toca cavaquinho bem? Não. Não? Mais ou menos. Acho que toca bem. Então tá bom. Então, você toca cavaquinho bem. Não adianta você pegar o seu cavaquinho e pegar no seu cavaquinho e falar: pô, eu tô tocando cavaquinho pior porque eu tô querendo imitar violão. Aí tá tocando mal. Tá. Certo? Perfeito. Você tá com um cavaquinho na mão, se você tocar como um bom cavaquinista, você tá bem. Agora, você tá fazendo coisas que faz um guitarrista, aí não tá indo bem, pô. Porque você gosta de rock. Tu não tá nem trabalhando bem, nem tocando guitarra bem, nem tocando cavaquinho bem. Você não tá fazendo nenhuma das duas coisas. Pro que o Fortaleza quer ser, ele tem jogado muito bem. Aí o pessoal fala, mas você... Que o pessoal tem essa viagem de dizer que eu... Como é que eu cobro mais o Flamengo. Não é isso. Pro que o Tite enxerga de futebol, só para pegar um exemplo, o Flamengo não está jogando bem. Porque o Tite quer um time seguro, o Flamengo não é seguro. O Tite quer um time eficiente, o Flamengo não é eficiente. Então ele não está jogando bem. Não estou comparando, não estou tendo pesos diferentes. Eu só estou comparando com o que você quer ser. O que o Vojvoda quer que o Fortaleza faça, o Fortaleza tem feito de forma brilhante. Brilhante. Não é brilhante porque encanta. É brilhante porque é o que o treinador quer. Isso precisa ser entendido. O teu encantamento, o futebol, como o pessoal diz, o futebol joga bonito, o magia, isso daí eu deixo pro seu olho. Eu não tô entrando nesse debate. Eu tô entrando no debate de que o Vojvoda pensa que o Fortaleza ideal é assim e o time tem uma atuação muito próxima do que o seu treinador pensa de ideal. Por isso que o time é líder do campeonato com jogo a menos. Por isso que ele tem a melhor campanha do Brasileirão como mandante. São 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates como mandante. Por isso que o time ganha 13 jogos seguidos dentro de casa. É isso. E um time, e a gente falou isso ontem no prorrogação, um time muito homogêneo. O que é um time homogêneo?
é que não há uma distância muito grande do titular por reserva. Um campeonato de 38 rodadas vai ser feito com suspensão, com lesão, eventualmente convocação. Mas quando você tem um gap, uma distância muito pequena do titular que está saindo para o reserva que está entrando, isso porque até o Wallace ontem falou, né? Hoje nós temos um desafio de dizer quem é titular e quem é reserva. Mas eu não estou nem entrando nesse debate, né? Mas de quem sai para quem entra, a diferença é muito pequena. Isso dá ao treinador a condição de fazer um time muito sólido, muito homogêneo. Então, assim, é um trabalho muito bem feito que eu não sei como vai terminar, mas é um fato. O Fortaleza briga para ser campeão brasileiro. E aí, ô Jorgito, eu peguei aqui, eu vou até passar aqui os feitos, né? Líder do Brasileiro, nas quartas da Sula, campeão da Copa do Nordeste, 13 vitórias seguidas em casa pelo Brasileirão, único invicto em casa no Brasileiro, primeiro time do Nordeste, como eu falei, a assumir a liderança no segundo turno na era dos pontos corridos, 56 jogos na temporada, acho que é um ponto bem importante que a gente sempre bate na tecla, né? Os caras estão desgastados, os caras não conseguem correr, olha esse Fortaleza. O time que mais viaja, mas tem quilometragem também, quarta temporada do Vojvoda, última derrota pro Vasco no dia 3 de julho e tem ainda um jogo a menos, cara. Assim, é um Fortaleza que... Eu sei que às vezes a galera reluta um pouco, né, de falar, pô, é um time que de fato briga pro Campeonato Brasileiro. Talvez por ser um time do Nordeste, a gente sabe da questão financeira também, que é completamente diferente. Mas acho que tá na hora da gente encarar que é o Fortaleza que briga e briga fortíssimo para ser campeão brasileiro, né? E pode adicionar aí, nesses números muito relevantes que você trouxe, a questão de folha salarial. Sim. Tem equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, não serei tão específico, porque a análise é o Fortaleza. Perfeito. Mas tem equipe na Série B do Campeonato Brasileiro com folha maior que o Fortaleza. Na Série B. Na Série B. E que não está conseguindo liderar a Série B. E o Fortaleza, com uma folha que não chega nem a 10 milhões de reais, hoje lidera o campeonato da Série A com um jogo a menos, competindo, efetivo dentro do modelo. É muito isso que o VSR e o Wallace disseram aqui. Você precisa, para avaliar se o trabalho é bom ou não, se o time joga bem ou não, você precisa ver se dentro daquele modelo que ele escolheu adotar, se está funcionando, se está sendo efetivo. Né? O que ele quer ser, né? Que é na linha do VSR. Né? Então, se você quer ser reativo, se o time se comporta bem dessa forma, esse time está jogando bem. Você pode achar bonito ou não, plástico ou não, aí é um outro debate. Mas ser efetivo dentro do seu modelo significa estar bem. E o Fortaleza está bem. Isso é muito importante, cara. Ele parte de uma nota... Se você pegar os competidores principais, quem é que está em volta do Fortaleza ali? Ser efetivo dentro do seu modelo significa estar bem. E o Fortaleza está bem. Isso é muito importante, cara. Ele parte de uma nota... Se você pegar os competidores principais, quem é que está em volta do Fortaleza ali? Palmeiras, com muito mais dinheiro. Flamengo, muito mais dinheiro. Botafogo, com capital estrangeiro. O cara chegou botando muita grana. O Fortaleza, com as próprias pernas, saindo de uma Série C de 7 anos terríveis, subindo para uma Série B, construindo CT, investindo o dinheiro que arrecadou, apostando no trabalho do Rogério Ceni, depois não deu para continuar, chega o Vojvoda e o time não navegou em mar tranquilo esse tempo todo, não. Na própria temporada. Fortaleza tem uma derrota, tem um atentado, né, depois do jogo lá em São Lourenço da Mata contra o Sport, que é gravíssimo. Tem uma derrota de 5-0 para o Cuiabá, que dá uma balada na estrutura. Perde o título estadual para o maior rival. Teve críticas ao Vojvoda. Só você olhar o que é rede social depois de jogo, né? Críticas ao Vojvoda, só que é um clube que confia nos seus processos. É um clube que sabe onde quer chegar. É um clube tocado por gente séria. É um clube tocado por gente que não ouve o fígado na hora de tomar uma decisão. E por isso o Vojvoda está onde está. E por isso o Fortaleza está onde está. É claro que todo mundo, o botafoguense, o palmeirense, o flamenguista, o são paulino, eles não vão torcer pelo Fortaleza, cada um está torcendo pelo seu. Mas eu acho que todo mundo hoje olha para o Fortaleza, sabe aquele olhar assim de contemplação, de admiração, de falar, pô, cara, assim, se a gente perder o título para esses caras, a gente vai perder o título para um clube sério, para um clube que honra compromisso, para um clube que não dá passo maior do que a perna, que não deixa de pagar ninguém, que não descumpre compromisso com ninguém. Pô, tá aí um trabalho sério, bem feito e que tá dando frutos. A gente realmente, como disse o Vitor, não sei se vai ser campeão da Sul-Americana, não sei se vai ser campeão brasileiro. O brasileiro é muito difícil, até pelo nível dos competidores que a gente citou, mas hoje quem olha e... é o elefante que tá em cima da árvore, já cai. Não tá vendo o campeonato. Fortaleza é candidato ao título, ponto final. O Vojvoda chega em 21, né? 21. E aí até em cima dos obstáculos, para passar para você também, o Wallace, 2021 foi o quarto colocado no brasileiro, 22 oitavo, 2023 décimo. Não tenho nenhuma dúvida que você aqui, de repente, qualquer outro técnico seria demitido. Ficou 14 jogos na lanterna. Seria demitido. Aqui que você fala São Paulo, aqui São Rio, Paulo, né? São Paulo, Rio, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Pô,
Como é que a gente pega quarto no lugar, no outro no oitavo, no outro no 10º? Ficou 14 jogos na lanterna e 21 dentro da zona de rebaixamento também. Doideira. E aí a gente fala muito sobre o Vojvoda, né? O Vojvoda é um grande treinador, mas quais são as características que fazem desse cara um grande treinador? Eu tenho 3, assim, que eu penso muito. A primeira é a capacidade de aguentar pressão, mano. Isso que a gente tava falando aqui, o Jorge falou, cara, teve goleada esse ano, a fase de grupos da Copa do Nordeste foi horrorosa do Fortaleza, depois foi bater campeão, mas a fase de grupos foi horrorosa, o Fortaleza fez, se não me engano, 8 pontos na fase de grupos. Depois, e outra coisa que eu acho muito interessante do Fortaleza, que se somam, é, primeiro, ele ouve a torcida em alguns momentos. Havia uma crítica muito grande em anos anteriores que o Fortaleza demorava para substituir, que o Vojvoda demorava para substituir. E ao passar do tempo, o Vojvoda foi melhorando isso, foi se tornando um cara mais confiante no próprio trabalho, a chegar num ponto de que agora, chega no terceiro ponto para mim, ele não tem problema nenhum de ferir ego do jogador dele. Ele, contra o Cruzeiro, tirou o Pedro Augusto no primeiro tempo. Ele tem, quando tem que substituir no intervalo, ele substitui. O Hércules foi expulso contra o São Paulo, ficou 2, 3 jogos no banco, nem entrou. Porque, cara, também tem um ponto de questão física, mas tem um ponto de, cara, preciso contar com você. Você estar com a cabeça no lugar. Então, assim, isso tudo faz do Breno Vojvoda. Lopes ontem vinha mal, ele tirou, entrou Moisés e participou da jogada Não do tem gol. problema nenhum. Os grandes ele bota no banco quando precisa botar. Ele faz rodízio. Então, assim, tudo isso, fora o trabalho interno, né, de treinos, taticamente, fazem desse cara um grande treinador. Mas essas 3 características, cara, são características psicológicas, né, que elas são difíceis, às vezes, de você achar num treinador. A capacidade de aguentar a pressão, a capacidade de mudar de ideia rápido. A gente não falou tanto do Tite nas Copas do Mundo, o quanto ele demorou para mudar de ideia, e depois a capacidade de não ter medo de ferir o ego dos jogadores dele. Eu acho isso uma capacidade incrível, mano. Ô Vess, até em cima dessa questão de pressão e tal, em um determinado momento, eu acho que hoje também a gente tem que, entre aspas, cobrar um pouco mais do Fortaleza, porque a gente espera mais do Fortaleza. Quando bateu ali a final da Sul-Americana, a gente já projetava para esse ano um Fortaleza também forte. Então também tem essa questão do sarrafo ter subido um pouquinho, né? Aumentado, né? Sim, tem, mas eu acho que isso é uma coisa que foi feita de uma maneira ali bem, para usar um termo que a gente usa muito hoje nas mídias sociais, de maneira bem orgânica, né? Não foi feita assim, de maneira, pô, esse time virou favorito do nada. Não, a trajetória que você falou aí, né? 4º lugar, campanha histórica para um clube nordestino. Aí depois ele foi 8º num campeonato em que ele passou mais da metade do campeonato na lanterna. Então é uma baita campanha. Sim. Depois ele foi 10º, mas num campeonato em que claramente ele administrou uma campanha para a Sul-Americana e da Copa do Brasil. Foi longe da Copa do Brasil, não caiu na semi, não foi? Ai, não vou lembrar. Vou ver aqui. Mas acho que foi. Eu acho que ele caiu na semi ou caiu nas do ano quartas. passado, né? Não, ele acho que ele vai na semi de 22, eu acho. É, que a semifinal do ano passado foi Flamengo e... Foi Flamengo e Grêmio, São Paulo e Corinthians. Então ele vai cair nas quartas, eu acho. Então, assim, ele claramente lidou ali, conseguiu lidar com administrar no brasileiro pensando na Sul-Americana. Acabou não dando certo em termos de título. Mas você botou o Fortaleza numa final de competição sul-americana, foi perder nos pênaltis lá, teve match point para ser campeão, né? Teve chance de ser campeão, acabou perdendo. Então, assim, faz parte. Mas é um trabalho de construção, né? É um trabalho que você está subindo ali. Então, acho que é lógico que a gente vai imaginar, vai exigir mais do Fortaleza, mas o principal aqui é não ser o chamado voo de galinha, né? Que é o voo de galinha é aquela que ela voa um pouquinho ali e para. Não tem, ela quer manter um voo sustentado ali, né? Então, assim... Acho que isso o Fortaleza está conseguindo. Por exemplo, o Fortaleza quebrou bem a barreira lá dos 3 anos que eu falo, né? 72% dos times que sobem caem em até 3 anos. O Fortaleza está no 5º, né? Não é isso? 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso? Subiu em 19. Primeiro foi 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele está no 6º ano na Série A. Não vai cair esse ano, então ele vai para 7 anos seguidos na Série A. É muito difícil. Se eu não me engano, nos pontos corridos nunca aconteceu com o clube do Nordeste, eu acho. Eu tô olhando aqui de cabeça, mas eu acho que é isso. Nunca um clube do Nordeste ficou 7 anos seguidos na Série A dos pontos corridos. Então você vê que já é uma coisa sustentada. E desses 7 anos, ele brigou mesmo para não cair, que ele ficou assim até o final no gogó da EMA lá, foi só em 2020, que salvou no final. Acho que só esse. O resto,
tudo conseguindo se salvar. Então, assim, você vê que tem uma sustentabilidade. É lógico que você cobrar mais do Fortaleza passa a ser uma coisa natural. Sim. Mas eu acho que, em primeiro lugar, seria o Fortaleza se manter assim e falar, ó, a gente entra todo ano nem olhando para baixo. Acho que isso é o mais importante, é uma coisa que está acontecendo. Né? Ele foi semifinalista da Copa do Brasil em 21. 21, e perdeu pro Galo. Perdeu pro Galo. E o Galo quartas depois, de final, 22. Depois o Galo atropelou o Furacão na final. Exatamente. Ano passado, oitavas pro Palmeiras. Foi a dobradinha, né, do Galo, né? Campeão brasileiro, Copa verdade, do Brasil, aquela temporada mágica. Verdade. E quase ganhou a Libertadores, quer dizer, caiu na semifinal pro Palmeiras, quase chegou na final. Vamos O Fortaleza é líder do Brasileirão Série A de 2024. Na tarde deste domingo, 25, diante de mais de 51 mil torcedores, o tricolor do PC venceu o Corinthians por 1-0 na Arena Castelão. O triunfo levou o time a 48 pontos, e com o empate do Botafogo diante do Bahia, o Leão ficou com a vantagem de 1 ponto a mais que o time carioca e um jogo ainda a ser disputado.